jovem chamado Eutico estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu no terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente, até ao romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz, e sentiram-se gradamente confortados. Amém. Gente, essa passagem para mim é muito linda. Os discípulos estavam com medo, e Paulo começou a encorajar eles. E a igreja, imagina o seguinte, gente, a igreja estava lotada. Por quê? Paulo estava pregando, todo mundo queria estar lá ouvindo Paulo pregando, mas a igreja estava lotada. Só que Paulo pregou até que hora, gente? Até meia-noite. Mas teve um rapaz, sabe onde que ele sentou na igreja? Na janela. E a Bíblia fala que ele caiu de qual andar, gente? Do terceiro andar, gente. E quando ele caiu, quem escreveu esse texto foi Lucas, que era médico. E a Bíblia fala que quando ele caiu do terceiro andar, como é que ele caiu, gente? Morto, ele estava morto. Aí o que a Bíblia fala? Que Paulo desceu correndo as escadas. Agora tem uma coisa interessante. Por que esse jovem foi sentar logo na janela? Janela é lugar para sentar? Janela não é lugar para sentar. Então, se você me perguntar por que ele morreu, porque ele sentou na janela. Janela é um lugar bom, né? Para que é feita a janela? Se estiver escuro, abre uma janela. Se tiver calor, abre uma janela. Mas janela não é lugar para sentar. Agora, janela tem uma coisa interessante. A janela mostra o que está acontecendo do lado de dentro e o que está acontecendo do lado de fora. Janela é ficar no meio, não é verdade? Janela não fica no meio de dois ambientes, do lado de dentro e do lado de fora? E muitas vezes a gente está olhando tudo o que acontece na igreja, mas a gente tem que ter cuidado para não olhar o que está acontecendo lá fora. Muitas vezes você está na igreja, mas está olhando o que está acontecendo lá fora, pela janela. Muitas vezes tem muita gente que está sentada no meio, não está nem na igreja, nem lá fora. E é um risco quando a gente senta na janela, porque você pode estar olhando tudo que está acontecendo na igreja, mas olhando tudo que está acontecendo lá fora. E uma segunda coisa interessante, por que ele caiu da janela? O que poderia fazer para ele não cair da janela? Se a janela tivesse grade, se tivesse grade na janela, com certeza ele não ia cair, né, gente? Se tivesse grade, com certeza ele não ia cair. E eu aprendo uma lição: a gente precisa colocar grades em algumas situações. Você investir na sua criança, você está colocando grade para ela não cair. Quando você faz um congresso infantil desse e você valoriza suas crianças, você está colocando grade para ela não cair. Quando você senta com ela à noite para orar junto, quando você ensina ela a ler a palavra, quando você ensina ela a vir para a igreja, você está colocando grades para ela não cair. E a gente precisa colocar grades. Até no casamento da gente, a gente precisa colocar grade. Tem um livro, não sei se você já leu, chama O Beijo de 10 Segundos. Não sei se você já leu. Porque dizem que os casais, quando chegar a um certo tempo, eles não beijam mais, eles só dão pitoca. E esse livro de 10 segundos fala que você precisa dar um beijo pelo menos de 10 segundos na sua esposa. E um pastor nosso lá em Belo Horizonte, ele falou o seguinte, ele falou: olha, quando terminar o culto, a reunião, você vai para sua casa, vai bater na porta. Quando sua esposa abrir a porta, você vai dar um beijão nela, de 10 segundos. Aí teve um irmão que falou: pastor, acho que isso não vai dar certo não. Ele falou: não, você vai. Quando chegou lá, esse irmão bateu na porta, a esposa abriu, ele deu um beijo nela.
Ele disse que nunca viu a esposa dele fazer assim. A gente precisa colocar grade. A gente precisa ter segurança. A gente precisa fazer de tudo para a nossa casa estar preservada na presença de Deus. E muitas vezes a gente está aqui na igreja, mas dormindo dentro da igreja. Muitas vezes o pastor está pregando, você está pensando em outras coisas, está dormindo. E você não veio para dormir, a gente veio aqui para aprender de Deus. A gente veio aqui para louvar a Deus. Enquanto você está aqui na igreja, cantando, adorando, Deus está abençoando a sua casa, Deus está abençoando a sua família. Às vezes você está aqui numa mensagem tão simples, mas talvez uma frase mexe com você. Às vezes um louvor mexe com a gente. Mas não vem para a igreja para dormir, não. E eu falo para dormir, não igual a vovó que nós fizemos, que dorme. Mas às vezes você está na igreja dormindo, criança. E a Bíblia fala que Paulo desce a escada correndo, o jovem estava morto. E a Bíblia fala que o que Paulo fez com ele? A Bíblia fala que Paulo abraçou ele. E quando abraçou ele, Paulo falou: gente, ele não morreu, ele está vivo. Aí eu penso o seguinte: a importância do abraço. Que a nossa casa não falte abraço. Que nossos filhos, os nossos netos, não falte abraço. Aos nossos amigos, que não falte abraço. O abraço ele é muito importante. Tem uma igreja na Índia, uma seita que eles fizeram, que é uma igreja do abraço. Lá só tem abraço, não tem mais nada, não tem pregação, não tem nada. O pessoal chega lá e fica abraçando. E a igreja está crescendo, essa seita. Gente, é muito importante um abraço. Às vezes a pessoa vem para a igreja, você não sabe como é que a pessoa que está sentada aí do seu lado está sentindo, você não sabe. Teve um dia que eu estava pregando numa igreja perto de Juazeiro, mais minha esposa, e no banco tinha uma irmã rindo com as nossas histórias, e no final ela abraçou e falou assim: não, foi bom vocês terem vindo, porque aconteceu um problema comigo, eu tenho que comparecer amanhã na delegacia, vou ser presa. Eu falei: gente, a gente não sabe quem está sentado nos bancos. E a Bíblia fala que Paulo dá um abraço nesse jovem, e esse jovem levanta. Que nossa igreja possa ser um lugar acolhedor, um lugar de abraço. E a quarta coisa, para finalizar, ele pregou até meia-noite, não foi? Aí depois que o jovem acordou e levantou de novo, ele pregou até que hora? Até de manhã. Até de manhã ele pregou. E o que eu aprendo com isso? Que o culto precisa continuar. Querido, o culto precisa continuar. Talvez eu estou pregando aqui essa manhã para alguém que cantava e não canta mais. Eu queria dizer para você, o culto precisa continuar. Às vezes eu estou pregando aqui para alguém que pregava e não prega mais. Querido, o culto precisa continuar, você precisa voltar a pregar. Talvez eu estou pregando aqui para uma criança que estava lendo a Bíblia todos os dias e parou de ler. O culto precisa continuar, você precisa voltar a ler a Bíblia. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que fazia parte de um coral, fazia parte de um quarteto, e hoje não está mais. E a Bíblia nos convida a continuar. Talvez você veio aqui há muito tempo que você não está frequentando os cultos. O Senhor te convida a continuar. E agora eu gostaria que a gente ficasse de pé e a gente vai orar, mas eu gostaria que a gente orasse em família. Eu gostaria que você abraçasse seu filho. Eu gostaria que você abraçasse seu esposo. Eu gostaria que você abraçasse sua esposa. A gente vai orar em família. Se você vê uma família, alguma criança sozinha, você puxa ela, não deixa ela ficar sozinha não. A gente vai orar em família. Eu vou convidar o pastor Marcelo para estar aqui orando. Gente, não deixe nenhuma criança sozinha. Nós vamos orar em família. É muito importante esse momento aqui. É muito importante a gente estar na igreja. É muito importante a gente estar em família. Que possamos encorajar uns aos outros como Paulo fez.
possamos, em nome de Jesus, para que Deus guarde as nossas famílias, gente. O inimigo quer atacar as famílias, quer atacar as crianças, quer atacar a sua casa. Mas a gente vai orar essa manhã para Deus blindar nossas famílias na presença do Senhor. Deus, nós estamos na Tua presença, Pai. Ó Senhor, nós nos prostramos diante do Senhor agora, em favor das nossas casas, das nossas famílias. Cada família aqui representada, Pai, cada pai, cada mãe, cada esposo, cada tio, cada avô, cada vovó. Ó Pai, em nome de Jesus. Eu sei que podem ter nessa manhã aqui famílias quebradas, divididas, famílias em crise. Talvez famílias em que os seus membros carregam feridas. Ó Pai, em nome de Jesus, restaura as nossas casas, restaura os nossos corações. Nós temos um compromisso com o Senhor de sermos missionários, mas primeiro, antes de qualquer coisa, não esqueçamos que somos missionários e o maior campo e mais difícil que nós temos é o campo da nossa casa. Então, meu Pai, abençoa cada família aqui nessa manhã, dá sabedoria a cada pai, a cada mãe, a cada casal, a cada filho, a cada criança. Ó Pai, em nome de Jesus, que em cada casa a Tua presença seja constante, que em cada casa, ó Pai, a leitura da Tua palavra seja constante, que em cada casa a oração seja constante, mas acima de tudo, que em cada casa o Teu testemunho vivo, as evidências de que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus estejam presentes, que em cada casa haja alegria, que em cada casa haja perdão, haja esperança, que em cada casa haja prosperidade, que em cada casa haja amor, ó Pai, haja empatia, que em cada casa, e ao entrar em qualquer uma dessas casas aqui representadas, nós possamos sentir a Tua doce presença, meu Pai. Ó Senhor, nós Te clamamos nessa manhã, suplicamos ao Senhor, abençoa as nossas casas, em nome de Jesus. Amém, amém.